Bom, temos o privilégio de ter uma artista que está com uma exposição em cartaz na galeria, né, no endereço novo da galeria. Então, como todo mundo pode sair daqui e lá olhar, todo mundo já viu, e temos a oportunidade da Laura Lima estar aqui, acho que a gente podia falar, nem que seja tangencialmente, de qual, né, da exposição. E eu naquele briefing que a gente conversou, uma das coisas que mais me fascina é esse conceito que você criou da filosofia ornamental, né, que abarca muito da sua produção, apesar de eu achar que ela é inabarcável, assim, de tanto que você se reinventa. Mas eu queria queria que você contasse um pouco como que você usa o corpo, seja o seu, o do outro, e como é que você dá corpo para as obras, porque elas são corporificadas, né? Quando você ornamenta os corpos ou as formas, você está transformando eles e em muitos casos a gente sente que tem uma ideia de um poder político investido no corpo, né, no corpo transformado, de quem veste uma obra, no corpo da obra. Então, fala um pouco para a gente sobre isso e como que a exposição que está agora na galeria também está envolta nessas suas inquietações. Geralmente a gente, quando pensa, né, que a gente faz um trabalho com seres vivos, a gente fala muito da questão do corpo, né? O corpo está muito inserido numa discussão, principalmente eu acho que no século passado, né? A gente fala século XX, né? E aí eu penso mais a questão mesmo do humano, do ser vivo. Então, assim, eu estou pontuando isso porque eu acho que as nomenclaturas, elas são maneiras de domesticar o pensamento, né, de arte. E eu nunca penso assim, o corpo. Eu sempre estou pensando a pessoa, ou se é humano, ou se é o animal. Então, sim, é numa questão política, de certa maneira, né? Mas no sentido também que essa linguagem que vai ser muito importante para mim, eu acho que eu vou mexer muito, o tempo todo vou pensar na questão da linguagem mesmo como um instrumento que eu preciso para poder pensar o trabalho o tempo todo. Então, eu vou associar, por exemplo, ao invés de ficar falando, porque isso é feito para o corpo, não, para os seres vivos, então, essas denominações. E lá atrás, nos anos 90, quando eu comecei, justamente trabalhar com seres vivos era uma forma tanto quanto fascinante de eu, talvez, controlar ou não essa imagem, né? Então, eu criava lá esses sistemas de instruções sem ensaio e conversava com as pessoas, né? Criava um trato intermediário, uma ética, de certa maneira, né? Claro que a gente não vai aplicar isso muito para o animal, e aí entra na dimensão política também da discussão. Então, eu falava para a pessoa, você, para mim, é matéria. Aí entra nessa discussão formal, já que eu estou discutindo a linguagem, eu chegar para a pessoa e dizer que ela é matéria, eu pulo imediatamente também para certos instrumentais da história da arte, né? Assim, mas é importante também entender que essa confusão toda que eu vou criando interna para poder entender e denominar o trabalho, ele vem também de um exercício que me interessou muito quando comecei a trabalhar, quer dizer, me interessar por arte e fazer alguma coisa, eu imediatamente não quis entrar de imediato num estudo da história da arte, ou fazer uma universidade de história da arte, etc. Eu fiquei mais interessada em, sei lá, na época, fazer filosofia. Assim, eu achava que era muito mais interessante desgovernar um pouco esse instrumento e essas matérias para poder construir as coisas. E então, aí eu retorno, né? Então, dizer o corpo, toda vez que alguém denominava o corpo, eu ficava assim, eu acho que não é o corpo, né? Eu não tô, é uma coisa muito mais de uma massa de construção, assim. Se eu olho o humano e eu quero construir uma imagem com ele é indomável, aquilo para mim é uma massa. Eu retorno então para a coisa da escultura.
E aí, nessa confusão desse instrumental, né, pensando tudo isso, e aí eu comecei a criar o Homem Carne, Mulher Carne, que é como eu defini na época, esse pensamento específico. E aí eu comecei, inevitavelmente, por causa de fazer filosofia, de estar ali estudando filosofia, de certa maneira, falar que era um tipo de filosofia, mas não com a pretensão de ser, no sentido de injetar aquilo e escanear aquilo daquela maneira. Eu comecei a dizer, olha, essas obras todas elas têm uma maneira, um jeito de pensar. E aí, então, vinha a palavra mais facilmente, a coisa da filosofia. Estou tentando unir, porque quando você me perguntou várias coisas, né? A mesma pergunta. E aí, com essa história, a um determinado dia, aí pulando um pouco no tempo, porque eu falei desse pensamento do corpo e da questão matérica e do ser vivo nos anos 90, mas lá para o ano 2000, quando eu comecei a já fazendo o meu trabalho e tal, eu tive uma experiência, eu já tinha alguns trabalhos, tá? Eu já tinha os costumes, eu fiz uma viagem à China. E nessa viagem à China, foi a primeira vez que eu tive um deslocamento mesmo da coisa dessa construção, desse instrumental que domestica a maneira de ver o mundo. Então, digamos, daquele território que eu habitava e a maneira de ver, eu tive realmente uma epifania na China quando eu caminhei e olhei a maneira que eles lidavam com o que eu, sei lá, percebi da questão artística, né, ou das arquiteturas, ou da maneira de enfeitar as coisas, um desprendimento que era muito diferente, isso na minha cabeça, a forma como eu construí a minha historinha, né, muito diferente do que eu estava habituada, imagina, trabalhando nos anos 90, que seria digamos, fechando um século muito importante, determinante para a arte, que foi um século da arte conceitual. Eu me dei conta o quão a gente, de certa maneira, se atirava para o mundo de uma forma muito... sempre pensando numa certa escassez, sabe? Então, assim, a arte conceitual, as guerras, todas aquelas coisas existiam sempre. Então, você começa a pensar na sua obra e você vai, talvez, aparando certas arestas. E claro, isso é ótimo, e tal, é a tua maneira de pensar, é como você está conversando com o seu tempo, sei lá, ou as conclusões que você está tirando, de certa maneira, no seu ateliê, de forma mais simples, o exercício do artista pensando no ateliê. Eu falei, uau, isso é... Eu não tinha nem nome para olhar a forma como eles enfeitavam e ornamentavam as coisas. Era de um desperdício, assim, de uma sensação, e, claro, evidentemente, também, de poder, né, sobre o poder também, que eu acho que eu tive ali uma epifania. Eu olhei para o trabalho inteiro e falei assim, nossa, já existem certas coisas pontuadas no meu trabalho que eu não tinha percebido que talvez conversem com isso, com essa coisa da ornamentação. E aí eu voltei com essa história, claro, de uma forma muito simples, também chamando de filosofia ornamental, né? Que é uma coisa de um desperdício sem crime, sem pecado, né? Feito Aldous Floss falava. Mas, então, dentro desse raciocínio, dessa trajetória que vai da escassez para a abundância, a gente pode, então, ver, por exemplo, o balé literal, né, uma exposição que você fez na Gentil esse ano, ou o Massive Kinship, que foi mostrado na Bienal de Sharjah, como apoteose dessa linha de pensamento? Bom, é realmente uma linha de pensamento, porque a filosofia ornamental ela não chega a ser uma obra específica, nem chega a ser uma exposição específica. Eu começo a falar dela, né? Sem estar muito distraída, né? Realmente prestando atenção nisso, que foi uma coisa importante para mim.
Eu não sei se tem uma culminância, assim, não sei se ela é uma culminância, se dá assim. Eu acho que o pensamento ele ricocheteia muito mais. Por isso até que eu gosto de evitar, falando da linguagem, usar sempre termos como série. Ah, essa é a minha série de tal coisa, me dá uma sensação de repetição. E eu acho que a gente está muito mais jogado no pensamento. Quer dizer, eu consigo retornar a algumas obras do passado. Talvez eu até já tenha, de certa maneira, abandonado, mas eu consigo retornar. Então, acho que não tem uma culminância. Mas é interessante da forma como você coloca, porque o balé literal ele tem que foi essa exposição que eu acabei de fazer na Gentil Carioca. Ele tem coisas de outras obras, que seriam, por exemplo, as notas de rodapé, que foram coisas que eu fui acumulando e construí algumas obras que falam de um filme que não existe, né? Elas são as notas que você, de certa maneira, também passeia por essas informações para pensar um filme imaginário. Então, assim, eu acho que dessa maneira não tem essa linearidade e nem essa culminância. E o balé literal, nesse drama, ele passa, eu defenestro, jogo pela janela num sistema de roldanas, informações numa continuidade, e esse corpo, né, aí sim, falando nesse sentido também, do espectador, ele vagueia também pela exposição, subindo nos prédios, porque esse sistema de roldana ele costurava 2 prédios e passava pela encruzilhada na frente desse espectador, de certa maneira sentado, né, para que ele tivesse um tempo também ali para perceber, e ele se levantava e editava esse balé nessa. Então, assim, eu acho que engraçado, porque a sua pergunta me fez pensar que realmente não tem uma culminância também, e que essa edição ela também faz parte de um ricochete de ideias. Agora, você falando, seria até uma contradição falar em culminância, porque, justamente, na verdade, o trabalho tem um movimento que não é linear, que, na verdade, é até antilinearidade. Né? Uhum. Mas é uma estrutura, digamos, de uma epifania de detalhes, que talvez seja isso que você esteja dizendo para mim. Né? Sim, que a filosofia ornamental tem, de certa maneira, né? Mas aí já seria uma outra coisa, talvez. Não sei. Laura, conta para encerrar. Nossa, as entrevistas têm que ser muito rápidas. Como é que você veio parar aqui? Aqui bom, na Galeria Luiz Estrina. Tá. Conta essa história. Na verdade, assim, no Rio de Janeiro, nos anos 90, quando a gente estava ali no Parque Lage e tal, eu ouso dizer que a gente nem pensava em ter galeria. Né? Assim, a gente sabe ter a galeria, tinha o Thomas Kohn, etc., mas a gente achava que era uma coisa tão improvável. Né? A gente estava ali imerso naquela experiência de um fazer de arte. Então, imagina que o pensamento talvez ele não fosse nem tão também objetual. Né? A questão do objeto tramava outras matérias, né? Assim, sei lá, o pensamento sobre o objeto. E aí teve esse anúncio de uma exposição chamada Antártica Artes com a Folha, que foi a primeira vez, então, que eu vim para São Paulo, e acho assim que São Paulo é um lugar que teve um olhar para o meu trabalho, desde sempre. Assim, eu fui, digamos, pinçada e dragada, de certa maneira, também para uma São Paulo, né, que conseguia ver a obra. E aí a gente fez um Antártica Artes com a Folha, que eu acho que foi muito determinante para muitos artistas irem para algumas galerias. Uma geração, né? O Marep, o Cabelo, Érica Versuti. E aí eu lembro que eu estava conversando com a Lisete, que era a curadora, e ela falou assim, não, já sei rumores, assim, você tem que ter uma galeria, tem que ter uma galeria. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tendo uma galeria? Nem sei o que é isso. Né? E aí ela deu 2 telefonemas. E o telefone tocou até o final e não foi atendido, por acaso, que era o da Luiz Estrina. E o outro foi do Ricardo Trevisan. E ele atendeu e falou assim, não, eu quero sim falar com a Laura. Eu fui e trabalhei uns anos com o Ricardo Trevisan. Assim que eu tinha saído, já convivendo com o Adriano Pedrosa, ele soube, eu acho que ele soprou no ouvido da Luísa.
E aí eu cheguei a ver a Luísa assim, rondando as minhas coisas, pegando e tal, assim, disfarçadamente, na Bienal de São Paulo. E aí eu vim conversar com a Luísa, né? Aí sentei na frente da mesa dela, ela estava olhando o computador dela, e aí falou assim, e aí, tudo bem? Quer dizer, então, que você está sem galeria mesmo, né? Porque, assim, eu não quero nenhum problema e tal, não sei o que. Eu falei assim, não, eu não estou mais no Ricardo e tal, a gente já conversou. Ela falou assim, não, eu gosto do seu trabalho, mas você faz umas coisas também muito loucas, né? Assim, umas exposições assim, que, eu já soube assim que você já fez tal coisa com uma pessoa, e você vai fazer isso aqui mesmo, assim, é o que você vai fazer? Porque eu vi seus trabalhos à Bienal, tem uns objetos lá, né? E eu acho que o jeito da Luísa, ela gosta exatamente de pegar no cerne para ver como é que você vai desenvolver a conversa, né? Aí eu falei assim, bom, Luísa, eu não tenho jeito de fazer outra coisa senão as coisas loucas. Se você acha que isso é uma coisa incômoda, porque imagina, a primeira vez que eu estava conversando com ela, aí eu já fui virando o corpo para quase, tipo, quiçá, né, falar que pena, né? Acho que foi um jogo assim de linguagem corporal. Aí ela falou assim, mas eu gosto, é justamente o que eu gosto que você faz. Bom, e aí eu não pude fazer de imediato uma exposição, porque eu tive filho logo depois, ela esperou, muito pacientemente, e até que eu fiz uma exposição com Jarbas Lopes, bem rápida, assim, porque eu estava fazendo Bienal do Mercosul, era curadora da Bienal do Mercosul, e aí eu falei, eu não tenho tempo, vamos fazer com Jarbas. E aí eu fiz pela primeira vez o ágrafo, que era com gatos. Ela disse, tá vendo você fazendo essas coisas loucas? Para que você vai trazer o gato aqui, Laura? Mas quando ela faz isso, ela quer que você desenvolva, justamente para curiosidade, para ela já poder falar da exposição daquela maneira, né? E agora o qual, que tem toda essa jardinagem de gelo seco. E é isso. Bom, acabei não falei do qual, né? Mas está lá a exposição para as pessoas verem.